Olá a todos, eu sou o Marcos, estamos aqui para mais uma videoaula de SketchUp. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a Sandbox e como nós podemos utilizá-la em conjunto com a importação do SketchUp para que a gente consiga, por exemplo, modelar o nosso terreno. E agora nós falaremos um pouquinho sobre a animação, a forma que nós temos de salvar a nossa modelagem, além das modalidades de exportações do SketchUp. Então, iniciando pelas animações, né? Nós temos que ter em mente o seguinte: a animação é basicamente a transição das cenas que nós criamos no SketchUp. Essas cenas eu expliquei na aula retrasada, mas só para recapitular, a gente consegue criar uma cena vindo aqui em visualizar, animação, adicionar cena. Feito isso, a gente consegue adicionar uma cena que é basicamente a visualização que nós estamos utilizando no nosso modelo. Então, como eu estou com essa visualização, eu criei uma cena que é basicamente esse ângulo que eu estou olhando. Se eu mudar o ângulo de visão para esse, por exemplo, clicar com o botão direito e adicionar, eu adiciono uma cena com esse ângulo. Se eu trocar o ângulo mais uma vez, eu consigo adicionar uma cena com esse ângulo de agora. E quando eu clico sobre uma cena que eu não estou utilizando, por exemplo, eu estou na cena 3, quando eu clico na cena 1, ele mostra essa animação entre as cenas. Quando eu clico na cena 2, acontece o mesmo, e assim por diante. Então essa transição é a nossa animação. Clicando com o botão direito em cima de qualquer uma das cenas, a gente pode reproduzir essa animação, mostrando para a gente como que seria, né, como que será a nossa animação dessa transição. E eu posso também, a partir dessa aba visualizar, animação e configurações, modificar algumas configurações para essa animação, como por exemplo o tempo entre as cenas e a transição entre cada uma delas. Então, feito isso, tendo essas cenas criadas, a gente consegue vir aqui em arquivo, exportar, e aqui nessa opção de animação a gente consegue exportar o vídeo, que é essa animação que nós criamos, né, em formato de vídeo, ou até mesmo exportar o conjunto de imagens, que seria apenas o conjunto de cenas criadas, como por exemplo, aqui seria uma imagem, aqui seria uma imagem e aqui seria outra imagem dessa cena. Então, vindo aqui em exportar, nós temos também a opção de exportar o gráfico 2D, que é a opção que nós temos de exportar arquivos no formato de PNG, por exemplo. Então, eu vindo aqui nessa opção e selecionando essa modalidade de exportação, a gente consegue, por exemplo, exportar essa cena que eu estou visualizando. A gente pode também modificar o formato do arquivo entre diversos arquivos distintos, né, como o PNG, que já estava selecionado, PDF, EPS, até DWG nós temos essa opção. E após escolher o local dessa exportação, a gente pode ativar a opção de exportar para concluir a nossa ação. Além disso, aqui na aba Arquivos, nós podemos também salvar o nosso modelo através da aba Salvar, que a partir dessa aba Salvar a gente vai basicamente, né, sobrepor o último save do arquivo, né? Ou então aqui na opção de salvar como, a gente consegue salvar como um novo arquivo. Então aqui a gente consegue também no tipo selecionar a versão do nosso arquivo. Isso é muito importante de se atentar quando nós estamos, por exemplo, fazendo um trabalho em grupo. Então de repente eu tenho a versão 2017, aí o outro integrante do meu grupo tem a versão 2020. Se eu salvar na opção 2017, ele vai conseguir abrir normalmente. Mas se ele salvar na versão 2020, quando chegar aqui para mim, eu não vou conseguir utilizar
esse arquivo. Então é importante a gente ter isso em mente, que a partir dessa aba de salvar como, ou então até mesmo da aba de salvar, a gente consegue selecionar a versão do nosso modelo, ou a partir da aba de salvar como, a gente consegue também converter a versão do nosso modelo para uma versão mais atual, ou então para uma versão mais ultrapassada, digamos assim. Então aqui a gente seleciona o nome, né? Escolhe o nome, a versão que nós queremos salvar e aqui nesse botãozinho a gente consegue de fato salvar o nosso modelo. A aula de hoje é basicamente essa. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de proveito para vocês, né? Não esqueçam de deixar o seu comentário, de deixar a sua curtida e de compartilhar com os amigos. E no mais é isso. Obrigado a todos por estarem nos acompanhando aqui no Instagram. Um forte abraço e até logo.